Boa noite. Hoje, um domingo de junho de 2020, em plena pandemia do Covid-19, nós acabamos de assistir à apresentação do espetáculo Memória Perdida, A Noite que se Aproxima. Então, eu queria começar compartilhando um pouco com vocês essa experiência do espetáculo, né? Que é um espetáculo construído em camadas. Então, você tem uma atriz no tempo presente, falando de suas memórias e criando uma ficção sobre o futuro. Então, basicamente, a gente trabalha nesses três planos da memória, e aí, ao falar de memória, a gente pode dizer que estamos dentro de um pacto, de um teatro documental, né? Onde ela traz esses documentos, ela relembra essas passagens da sua vida e vai manipulando todos os elementos no tempo presente, neste encontro que ela constrói com o público que aqui chega em 2020, né? E também tentando ficcionar e vislumbrar um futuro próximo que tem resquício ou uma tentativa de tentar prever e analisar esse Brasil que está sendo projetado para frente. A construção desse espetáculo começou com um grupo de mulheres lá atrás que tinham a ideia de trazer temas feministas. Nesse período em que a gente estava estudando isso, eu descobri o Alzheimer da minha mãe. E como eu falei na peça, né, eu trabalhei num ambiente masculino em que eu ouvia o tempo inteiro de que as mulheres, as irmãs ou as noras cuidavam dos familiares. Então eu comecei a perceber que ali tinha um caminho, né? Porque as mulheres eram as cuidadoras. E isso se estende da infância, quando você ajuda na casa, já na infância, quando você se casa e você continua cuidando da casa para que o marido saia, para que o homem saia e ocupe o seu lugar no mundo. E que quando isso chega depois, na idade madura ou na idade da aposentadoria, isso continua retornando para a mulher. Muito instigante, e eu acho que esta fala feminista, este lugar da mulher, o papel da mulher, é quase que o plano central do espetáculo. Esse está no discurso. É bem interessante como isso é presente o tempo inteiro. O espetáculo traz essa discussão, né? Então é bastante interessante, porque desde do princípio o desejo por fazer esse espetáculo, ele de certa forma se reflete na construção que vocês fizeram do espetáculo. Falar um pouquinho desse lugar onde eu estou, né, como diretora, que foi um lugar que eu nunca procurei, porque a minha formação é como atriz, e eu gosto muito do trabalho como atriz, né, de trabalhar como atriz. Mas já há algum tempo as pessoas me chamavam para a direção e eu sempre neguei, porque eu queria ficar nesse lugar da criação, enfim. Mas aí, de repente, a Simone me trouxe a proposta do projeto e eu achei que eu precisava ter esse desafio por conta, inclusive, dessa luta contra o patriarcado, né? São poucas as diretoras que a gente tem aqui na região do Vale do Paraíba, diretoras de teatro, e isso acontece justamente não por incapacidade, mas porque a gente não ocupa os espaços. Então, é hora de ocupar os espaços. E eu pensei nesse desafio como justamente essa ocupação do discurso feminino em cena. Para mim foi bem interessante, porque eu tinha uma ideia do trabalho de atriz
e eu achava que essa visão iria me atrapalhar na direção, mas na verdade acho que me ajudou bastante ser primeiro atriz e depois diretora. E falar da minha visão um pouco do que é ser diretora, né, que é essa pessoa que ajuda a organizar, que traz questões, mas que respeita, acima de tudo, o outro ser humano, a outra pessoa, realmente a teatralidade do humano. Então, a questão humana ela está acima das questões técnicas e tal. Essa pesquisa é feita dentro disso. Performatividade é o campo da minha formação, assim, dentro do grupo, né? A gente tem um grupo, Companhia do Trailer Teatro e Movimento, que já trabalha com a questão da performatividade há mais ou menos 18 ou 19 anos. E aí a gente se utiliza da questão da narrativa e da questão do teatro documentário como ferramenta, né? Ele não vem puro aqui para a cena, mas ele vem a serviço da estética performativa. Aí lembrando que nessa estética a gente tem, em alguns momentos, a visão do próprio ator, né, dele comentando as cenas, trazendo suas opiniões, e em alguns momentos a questão do ficcional, e que também pode pendular para a questão pessoal, da história pessoal. A organização desse material foi feita, na verdade, na tentativa, né? A gente foi dispondo as cenas, a gente foi reorganizando, testando cenas, num processo bem colaborativo, tanto por parte da CI, como por parte do Guarapirã. Além da emoção que eu mergulhei ao assistir a peça, foi perceber que aquele plano inicial nosso, assim como o artista que já lá no início da sua previsão do que vai fazer, a gente já queria comunicar fortemente para um público amplo, assim, né? Principalmente sobre uma doença, uma coisa que pode afetar qualquer um, né? Dentro de uma sociedade, a gente queria o mais amplo possível também, né? E o que essas partes, né? Todos esses atores e autores fazem parte desse espetáculo faz, é tentar, ao mesmo tempo, pegar aquele discurso que estava lá desde o projeto, desde os trabalhos precedentes da Simone, e acumulando as nossas visões, né, nossas contribuições em cada área. E, ao mesmo tempo, devolver isso para o público, porque ele tinha, ao mesmo tempo, uma história de vida, ele passa por alguns, não muitos ensinamentos aí sobre o que Simone primeiro aprendeu em experiência, a mãe dela, toda a história, e depois as nossas camadas estéticas que a gente vai tentando dar asa para aquela informação que às vezes ela é um pouco médica, ela é um pouco também de utilidade, ela é muito subjetiva, e transformar ela em várias camadas para atingir todos os sentidos. A propriedade de eu ser um autor masculino dentro da narrativa extremamente feminina, porque ela, além de ser de uma autoralidade da Simone, ela já é uma escritora, né? Eu conheci ela já era uma escritora, já estava escrevendo a história na vida dela. O convite, eu acho que me veio, eu entendi, a gente conversou sobre isso, para talvez, com certeza, a gente completar esse triângulo, né? Para que essas forças, né, esse yin yang, masculino e feminino, possam minimamente se espelharem. E a minha busca, o essencial era entender elas, entender essas histórias e dar meu complemento, né, que tem a ver com a dramaturgia, ajudar a conectar uma história com a outra, mas essencialmente a história, né, era uma voz delas. Sobre a escrita, então, né, do nosso texto, teria que dizer que nós passamos por vários caminhos também para achar
a composição desse texto. A memória, né, a vivência, foi um deles e o vetor, né, que deu luz ao projeto. Porém, estava previsto também todo o nosso passeio sobre o que é essa doença, né, sobre a história dela e principalmente o contato com outras vivências que enfrentaram essa doença ou estão enfrentando. Então, teve uma parte crucial do projeto, que foi as entrevistas. Então, assim, a gente teve uma imersão, nós três, por meses, que foi muito gostosa. Foi um trabalho junto. Eu posso dizer que eu nunca me senti sozinha nesse processo, assim. Tipo, assim, eu estou fazendo um solo, eu estou me sentindo sozinha. Não. Eu sempre me sentia com eles. Sempre. E foi realmente muito colaborativo, né? A gente tinha conversas no início, e aí essas conversas, de repente, pareciam que não faziam parte, mas elas faziam, porque elas se tornavam dramaturgia depois. O Guarapirã, ele pegava as nossas conversas e ele conseguia entender aquilo que a gente estava querendo falar, sabe? As nossas angústias, as nossas situações. Eu acho que se perguntar assim, essa cena foi quem? Foi o quê? Não sei. Fomos nós três, e tem horas que eu não sei nem o que foi um, o que foi o outro. Parecia que era sempre nós três, sabe? Então foi um trabalho muito, muito bonito e muito gostoso de estar. Eu queria chamar o Boi, né? Boi, um parceiro, um artista incrível de São José dos Campos, que criou a trilha também, que junto, e eu acredito que a partir desse processo também colaborativo. Boa noite, André, obrigado. Então, né, quem é o Boi, né? Se não uma superposição de camadas. Sei lá, um guitarrista de Iron Maiden, né, na adolescência, que depois quis tocar jazz, e depois foi estudar orquestração, né? Então, qualquer coisa que eu faça é bastante misturado geralmente, né? E eu acho que, assim, pode até ser uma provocação, mas olha que coisa interessante, né? Assim, o Boi também é um homem que escreveu linguagens artísticas integradas a essa obra, mas quando o assunto é som, a gente não polemiza muito, né? Tipo assim, você não está compondo no lugar de uma mulher, né? E aí, quando a pessoa trabalha com palavras, que é o caso do Guarapirã, já vem né? Que nem, por exemplo, o Chico, que fez muitas canções com o lírico feminino, né? Eu acho, é muito louco, porque seria um absurdo, levar ao absurdo esse raciocínio seria assim, se um pianista se dedica a tocar a obra completa da Chiquinha Gonzaga e da Sofia Gubaidolina, ele está ocupando o lugar de toca de uma mulher, né? Porque daí não, seria, na verdade, se um cara fizesse isso, ele seria enaltecido. Olha que legal, você está mostrando obras de compositoras, são pouco tocadas e tudo mais, né? Então, também é difícil para mim, porque eu estava compondo sonoridades que iam integrar uma obra que claramente, no desde o primeiro contato com a escritura, já ficou claro para mim do que se tratava, né? E eu me lembro que recebi, mas acho que o primeiro esboço do texto no final do ano passado, e eu sou bem, sim, calculista, essa coisa, porque quando você trabalha com trilha, você tem que ficar pensando em minutagem, né, o tempo todo. Então, eu ia escrevendo, falando o texto e vendo qual a duração daquela fala para encaixar alguma sonoridade ali. E é muito louco, porque nunca dá nada certo, porque tudo que foi feito foi usado em outros lugares. Né? Então, sei lá, aquele rock que tem umas baterias muito loucas, era em outro lugar. O som do acidente ia ser lá quando ela conta que o irmão dela morreu no Natal. Então, ali fica um silêncio, aquele silêncio é assustador, né? O acidente volta lá naquela cena tenebrosa com a boneca e tal, né? Que a boneca aparece depois, né? Você não vê, eu pelo menos não vejo a boneca, eu vejo só ela com aquela cara de psicótica, a boneca vai aparecendo na cena, né? Na construção do espetáculo, realmente a gente pensou muito nesse lugar de ter o espaço para outras criações, que não só o centro do ator, né? Então, tem um momento que a música fala por si, que a luz fala por si, que a imagem fala por si. Um pouco isso assim, que eu queria dizer. E outra coisa que eu achei interessante que o Boi colocou é sobre essa questão do lugar de fala, né? Aí, no caso do lugar de música. Poxa vida, mas esse elenco não é 100% feminino. O que eu vou falar aqui, eu me arrisco falando, inclusive, mas assim, eu estou
e eu acho que nós estamos abertas ao diálogo com homens que entendam que as mulheres foram até agora, inclusive agora, nesse momento, surrupiadas dos seus direitos de fala, de liberdade. Então, desde que haja essa compreensão, né, esse entendimento, há possibilidade de diálogo. A minha escolha de direção se deu a partir, primeiramente, de uma questão profissional. Participei de oficinas, né, com a Cedo Trailer, do espetáculo do Delirium. Então, eu comecei a me identificar com esse tipo de trabalho, né? E então, profissionalmente, foi uma escolha bem pensada, muito bem pensada, assim. Fora isso, a Karen é uma mulher, é mãe, é filha, é casada, tinha muita relação comigo e com tudo aquilo que queria se dizer na peça. Além do posicionamento político, social, feminino que ela tem. Então, eu posso dizer que foi uma escolha completa. Isso é muito interessante. Eu acho que você aponta uma questão, quando você fala da Karen, que está no espetáculo, que é justamente, eu acho que uma das camadas do espetáculo é justamente a questão política. E aí ele está tanto na dramaturgia quanto na própria questão dessa construção sonora, né? Você tem até, por exemplo, nesses fragmentos de som, quando se declara vaga a cadeira do Jango, quando o Jango sofre o golpe, que se linka também com o momento que nós vivemos hoje, onde uma série de elementos deste momento político é retomado, como a propriedade, família, né, que está em voga novamente. Você fez uma referência aí àquele momento que tem uma superposição de várias sonoridades, inclusive o discurso do então presidente da Câmara, ou seja, o então Rodrigo Maia do seu momento, que declara vaga lá a cadeira do presidente da República, né? Naquele 1º de abril, né? Não 31 de março, né? 1º de abril, 2 da madrugada já é abril, né? O dia da mentira, o dia do golpe 64. E ali, não sei se vocês lembram, tem um som de umas bombas também, né? Aquelas explosões e tal. E tem até umas vozes no fundo que desde um pouco antes na cena a Simone já está falando, né? Vocês estão ouvindo, né? E aquelas tem uma moça falando assim, o que a gente faz? O que a gente faz? Ela está gritando, né? E ali também já é uma superposição temporal e política, porque aquelas bombas e aquelas pessoas gritando são sons que foram coletados no ataque ao Pinheirinho em 2012, né? Então, o Pinheirinho, para quem não sabe, era uma região não licenciada para habitações, né, ou seja, um terreno invadido por sem-tetos na região, que foi violentamente atacado pelo Estado em 2012, né, num momento marcante para a cidade. Até hoje, a cidade sofre consequências desse processo que, acho que em 50 anos não vai ser digerido, né? Os caras, eles têm uma dificuldade enorme de entender o microfascismo, né? E é por isso que, para a gente que trabalha com arte, talvez a gente tenha uma sensibilidade mais apurada, seja tão óbvio fazer uma ligação de que essa dominação da mulher para reproduzir o capital, né? Porque é isso que a mulher faz. A mulher faz o serviço mais importante do capitalismo, que é gerar novos trabalhadores, alimentar novos trabalhadores, lavar a louça dos novos trabalhadores e tal. Se arranca esse serviço por 30 anos, o capitalismo acaba. Né? E é só o serviço mais importante do capitalismo que não é remunerado. Não é remunerado, não tem aposentadoria para pessoas do lar, etc. E tal, né? Então, isso está totalmente interligado. O capitalismo está totalmente ligado com o fascismo, está totalmente ligado com o patriarcado e com a família burguesa. Isso é inseparável, eu acho que isso perpassa, costura a peça o tempo todo. Eu entendo que o teatro ele não é só, ou não é, o lugar do entretenimento, né? Eu acho que ele é o lugar justamente dessas discussões políticas mais profundas, e aí quando eu falo em questões políticas, eu posso dizer que todas as questões têm um viés político, podem ser vistas como questões políticas, como essa questão que o Boi coloca sobre o domínio sobre o corpo,
né? Porque o domínio, ele vem a partir da fisicalidade, né? O domínio que você tem sobre o físico do outro. A gente consegue perceber, por exemplo, os desníveis da saúde no Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então, nós temos o Sudeste, mais especificamente São Paulo, onde agora que as lotações das UTIs estão chegando em 85%, 86%, e nós temos Manaus colapsada há algum tempo, enterrando corpos em valas, porque o sistema de saúde já estava colapsando antes do Covid. Né? Então, eu acho que é muito importante que a gente traga à tona essas discussões, e, em especial, nesse trabalho, a questão do Alzheimer, as políticas públicas para o tratamento do Alzheimer e as questões da mulher e do patriarcado. Né? Léo, que já está com o microfone ali na mão, né, poderia então compartilhar conosco como que foi construir a arquitetura com essas imagens, pensar essas camadas com esses diferentes equipamentos de projeção, né, como falamos, o retroprojetor, um projetor, tecnologias muito distintas, né, e como que foi arquitetar tudo isso para construir, então, esse diálogo de imagens dentro desses espetáculos de camada, sendo o vídeo também mais uma camada, as projeções mais uma camada que constrói o espetáculo. Bom, primeiramente, queria agradecer de coração assim, o convite, né, para participar desse espetáculo. Foi uma experiência muito, muito especial para mim. Assim. Eu venho do audiovisual, né, então estava até refletindo aqui, né, um pouco sobre as peças que eu tive a oportunidade de participar, né, com essa parte, né, audiovisual, e todas, fora uma que foi, né, com também a companhia do trailer, o Desterro, todas elas foram dirigidas por mulheres. E interessante isso, uma marroquina, que a Aisha, que veio dirigir uma peça aqui, e mesmo o Desterro, né, foi com o Marcelo também uma direção que eu estava refletindo agora, assim, bem feminina, né? Então, uma honra, assim, de ter essa experiência com o teatro. Eu gosto muito do teatro, apesar de ser, né, fazer parte desse outro universo. E, bom, quando eu recebi o convite, a minha avó, ela teve Alzheimer, né? Minha avó já faleceu, a Concheta, e foi uma coisa que me cativou, assim. Eu estava num momento meio conturbado, estava com bem pouco tempo, até fiquei na dúvida se eu ia ter condições, né, de participar, e aí acabei, né, aceitando o convite, assim, fiquei bem contente. E quando eu li né, o texto, né, a dramaturgia, eu fui lendo assim, e eu fiquei muito emocionado, assim. Nossa, eu chorei muito, assim. Eu acho que é um texto muito muito autobiográfico, né? Eu acho que tem né, a sua vida, a sua relação, né, a sua família, e me tocou muito, assim. Fiquei, nossa, e comecei a imaginar, né, muitas coisas, muitas possibilidades, mas principalmente essa emoção muito forte, assim, que eu senti. Tinha coisas bem bacanas. Eu acho que o retro é uma coisa que é um suporte que eu acho muito muito rico, muito verdadeiro. Esses documentos todos que tinham essas fotos, tinha um material muito rico, né? E tudo que foi sendo testado, foi trazendo, assim, foi funcionando de uma forma muito muito significativa, assim, nessa questão, né, política clara na peça. Eu acho que o Alzheimer é uma coisa que talvez não tenha sido falado tanto aqui, mas é uma coisa que, enfim, é uma relação, né, com essa identidade, né, que a gente tem com a memória, que ela vai se desfazendo e as pessoas vão, né, de alguma forma desaparecendo, mas elas ainda estão ali, né? Isso é uma coisa que me comove muito, assim,
E eu acho que a peça trata disso, né, fazendo um link com vários outros aspectos, né, políticos, sociais e pessoais, enfim, mas que é uma coisa que eu acho muito misteriosa, né, onde que está a nossa identidade, né, e como que ela pode sumir, sei lá, ou aparecer, né, e essa construção da nossa identidade também, da nossa realidade. Bom, e aí eu tenho também que agradecer e né, trazer aqui o nome do André Jaime, que é um parceiro que também é um artista audiovisual, que foi quem operacionalizou, né, quem construiu, né, os efeitos, né, quem realmente deu vida a essas ideias que a gente foi construindo. Algumas ideias que entraram, outras que acabaram saindo, né, essa coisa do chale, né, que quando eu vi aquele chale, aquela foto do chale e ele ali, é uma coisa assim que, né, eu acho que tem uma coisa de família, né, de campo, né, que vai se perpetuando. E quando você fala, né, pô, minha avó teve Alzheimer, minha mãe teve Alzheimer, e provavelmente eu vou ter, né? E eu fiquei pensando, caramba, né, minha avó teve Alzheimer, talvez a mãe dela teve, a gente nem saiba, né, pelas questões, né? Demorou, sei lá quantos anos para a gente descobrir que minha avó tinha Alzheimer. Talvez a minha mãe tenha Alzheimer, né? E eu também, talvez. E daqui a sei quantos anos, metade da população talvez tenha, né? São informações assim chocantes, né? Aqui em São José, a maioria dos espetáculos, né, as produções são coletivas. O próprio grupo, cada um assume uma parte da produção e a produção acaba sendo coletiva nesse sentido. Então, uma coisa que a Simone sempre pontuou, que para ela sempre foi falta, né, ela sentiu falta de alguém para tomar essa frente para ela, dessas decisões de correr atrás, ir buscar, ir atrás dos lugares e etc. Então, ela veio com esse convite exatamente por causa disso, dela sentir essa falta de ter um produtor. E aqui em São José, por essa questão também da maioria das produções ser coletivas, a gente ainda tem poucos produtores de São José. Hoje a gente tem alguns a mais, sim, e eu estou até, enquanto ela falou ali, eu fiquei pensando. A maioria que eu me lembro aqui são mulheres, que assumem a produção do grupo, ou que assumem a produção de uma companhia em específico. Então, eu acho que, querendo ou não, a gente já tem essa questão da produção feminina e de mulheres, apesar delas serem, muitas vezes, não serem visualizadas enquanto produção. Pode ser que seja isso também a questão. Eu acho que assim fica claro quando a gente ouve tanta gente envolvida e falando, né, das áreas todas, como foi construído esse espetáculo, né? Ele é um monólogo, mas ele é um espetáculo com uma equipe gigantesca, como é o teatro, uma arte coletiva, mesmo tendo uma pessoa só em cena. Então, Rachid, fale aí um pouco como que foi a experiência de fazer o espetáculo, e a partir desse lugar, né, de pulsar junto com a atriz e construir essa narrativa junto com a atriz. Essa questão da precisão assim é muito importante, principalmente nessa peça que, se você olhar a iluminação e o som, são basicamente 9 áudios, mas esses 9 áudios, eles são muito precisos porque ele dá todo um sentimento na cena. Então, é preciso muito treinamento para você chegar nessa afinação. E isso eu tive a oportunidade de fazer bastante nos ensaios. E essa questão de precisão, ela é uma coisa que a gente vai fazendo constantemente, e a impressão que eu tenho olhando esse trabalho é como se fosse um vinho que a gente acabou de fazer e que vai ficando melhor conforme o tempo vai passando. E eu me senti muito à vontade em opinar e propor coisas, né? Foi um processo bastante complicado, porque estávamos todos em isolamento e praticamente tivemos só aquela semana de trabalho para finalizar. No meu caso, finalizar as experimentações com a iluminação. Mas foi um processo bastante gratificante. Eu acho que o resultado foi dentro do que imaginávamos, dentro do que era possível fazer,
E, enfim, eu acho que foi um processo bastante gratificante a todos nós que participamos do projeto. Quando a atriz Simone Sobreda me convida para participar do projeto Memórias Perdidas, eu adentrei esse campo de pesquisa com essa percepção. Essa caminhada que eu pude trocar com a Simone desde o princípio, eu pude ver o percurso criativo dela desde do germen de pesquisa, foi muito importante quando comecei a procurar modos de traduzir as compreensões do Alzheimer no significado tanto da doença, mas no significado dessas relações entre as pessoas em volta de quem tem Alzheimer. E a partir disso, a pesquisa foi se tornando mais visual, e a relação de pele foi muito importante, mas uma pele que trouxesse a ideia de impermanência, de transitoriedade. A areia, então, foi o grande elemento que percorreu o processo criativo para construir o cenário e o figurino, como toda a parte de coordenação visual do espetáculo. Essa foi a grande imaginação que percorreu a produção visual, plástica e visual do espetáculo. O meu papel no projeto era, como tu comentou, fazer a parte financeira, né? Que é a parte que eu me sinto mais à vontade, que foi onde eu trabalhei boa parte da minha vida. Nunca tinha feito esse trabalho. Eu não vou dizer que não sabia usar um retroprojetor, porque eu dei aula há muitos anos, né? Então eu sabia usar um retroprojetor, não, desculpe, um data show, né? Mas assim, de fazer ele entrar na hora certa, captar a sensibilidade da cena, isso para mim foi novidade, né? Então, inclusive eu cometi alguns errinhos, é claro, né? Normal. Também teve a questão das mudanças, né? Essa coisa do teatro é muito dinâmico, né? Não é uma coisa... Eu sou um cara que vem da área de finanças, E aí esse troço assim, a cena, teve um dia lá que eu cronometrei todas as cenas e passei para o Léo, olha, Léo, esse vídeo tem que ter tantos minutos e tantos segundos, esse aqui tem que ter tantos. Aí, de repente, a cena muda. Aí, de repente, a Simone resolve ficar mais tempo ali fazendo a cena, que é muito... Aí eu fico olhando para aquela droga assim, não, ele vai acabar. Vai entrar uma tela preta, né? Então foi bem interessante isso tudo aí, eu aprendi bastante. Eu aprendi bastante e achei muito legal essa questão aí, esse ambiente assim, de teatro foi bem gostoso. Não quero dizer que eu vou virar um técnico de teatro, que eu vou virar ator ou coisa do tipo, assim, eu acho muito bonito, mas não é para mim. Mas tudo é assim, bem doido mesmo, né? Que nem ontem, faltando meia hora para acontecer o negócio, mudamos o cenário aqui, né? Beleza? Fechamos? Aê! Parabéns, senhor. Parabéns.